Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 33. A cultura da salvação do animal racional é a cultura do mundo de sua origem, a cultura do seu verdadeiro natural, a cultura racional. E o alfabeto artificial, o eliminador e destruidor de civilizações, de veteranas eras passadas. Com a cultura racional, se sobe para o mundo racional, e com o alfabeto artificial, se desce para as classes inferiores. E assim, uma avalanche imensa de discos voadores chegando por aqui, que são os donos da Casa dos Três Poderes. Então, uma avalanche enorme se apresentarão como discos voadores, mas não são habitantes do mundo racional. Aparecem como discos voadores para impressionar, que tenha pessoas dentro dele para se identificar, que são de outro mundo, que é o mundo racional. E assim, muita alegria, muito choro de emoção, muita festa, muita satisfação, todos felizes e contentes por todos verem a chegada de uns tantos, não de todos. E assim, tudo chegando sua hora e seu dia, da evolução permanente e consciente noite e dia de todos os habitantes do mundo racional. Quer dizer, uns tantos na Terra, no meio do povo, convencendo o povo da fase racional, da fase deles. O dono do mundo, que surge agora na Terra, por ter chegado a sua época e o seu dia de vir tomar conta e dirigir o que saiu do mundo racional, que é essa deformação racional. Então, mais daqui um pouquinho, grandes festas aqui, em louvor a todos esses acontecimentos, alegria e satisfação de todos. Depois continuarão a aparecer aos montes e se tornará com o tempo comum e natural. Por o povo ficar acostumado e saber que eles são os donos do mundo e o que estão fazendo, que é justamente tratar da salvação de todos. E assim, muita festa, muita alegria, muita emoção, muitos curiosos. Depois, com mais tempo, se tornará dia e noite o movimento intensivo dos discos voadores, que não são discos, são habitantes do mundo racional, que também com o corpo natural de energia racional. Energia esta de uma luminosidade nunca vista, e tudo aqui crescendo assustadoramente, se multiplicando assustadoramente e elevadamente de uma forma tal incalculável que foge à imaginação de quem quer que seja. Une o útil ao agradável, a união deles com todos aqui e todos aqui unidos com eles. É uma das apoteoses das mais lindas que pode existir. Momentos de alucinação de alegria, de euforismo de alegria, e não é para menos. Todos aqui estarem juntos dos donos do mundo, o mundo inteiro volvendo as atenções para eles, o mundo inteiro chegando aqui, porque tudo isso mexe com toda a humanidade, o povo sedento de curiosidade. E assim, vejam os momentos de grande felicidade do povo universalmente, constatando assim a verdadeira salvação na Terra. Por os donos do mundo estarem na Terra, abalará toda a humanidade, o mundo inteiro em suspense, com as atenções todas voltadas para aqui, o verdadeiro centro de Deus, a verdadeira casa de Deus. Isto é para daqui um bocadinho, e de forma, para todos os abnegados aqui, será maior satisfação. Então aí, tudo começa a mudar para melhor no mundo inteiro, muito rápido, tudo entrando em forma de melhoria, começando a se multiplicar as melhoras de todos no mundo. Chegou o poder supremo, chegou a justiça suprema a tudo e a todos, a restaurar a paz universal entre todos e entre tudo. Ninguém melhor do que os donos para botar tudo em seus lugares. Ninguém melhor do que os donos para acertar tudo. Ninguém melhor do que os donos para salvar todos. Ninguém melhor do que os donos para a solução brilhante do universo. E assim sucessivamente. Tudo em evolução, racionalmente, em proporções vertiginosas. O bem verdadeiro é um relâmpago. A energia benfeitora, a energia salvadora, a energia racional é mais que um relâmpago na sua velocidade, por ser pura. Assim,
Tudo se modifica da noite para o dia. São movimentos tão rápidos que não dá nem para sentir, e sim para ver. E assim, vejam as transformações dessa deformação para o estado natural como é tão rápido. Então dizes: para que não marca o dia da chegada deles? Não pode ser marcado, porque senão ninguém aqui aguenta com a multidão, com a avalanche do povo. Então, não pode ser marcado o dia para evitar tumultos aqui. As máquinas fotográficas daqui registrarão o acontecimento. Isso são assuntos reservados e particulares, de particularidades. Depois do acontecimento, então anunciado, porque desperta a curiosidade e atenção de todo o mecanismo de propaganda. E assim vejam, está bem próximo o dia, e assim a vida de todos rica e florida por estarem em contato com o mundo racional. Todos brilhando racionalmente, tudo de bom para todos, tudo de bom para todos, tudo de lindo, tudo brilhando, e assim a vida é racional. E assim é a vida de todos que estão ligados na essência natural da natureza, na essência da matéria, recebendo os louros benfeitores do bem-amado racional. Isto é que se chama imunização racional. E assim, todos rindo de alegria e acabando as tristezas e as agonias de uma vez para sempre. E assim será toda a humanidade, todos voltando ao seu mundo de origem e livres para sempre do terror da matéria, que enterrava todos de sofrimento, para depois enterrar de uma vez no chão adentro. Acabou-se isto, não existe mais isto. Isto findou-se porque está aí a fase racional e o conhecimento da fase, para todos voltarem ao mundo de origem. Acabou-se o terror da matéria. Agora, tudo é racional. Está aí a fase racional e todos de volta ao seu verdadeiro mundo, todos ligados à eternidade, aos eternos do mundo racional, noite e dia, dia e noite. Passou a fase da lapidação da matéria, passou a fase horrorosa, tenebrosa, dos martírios da vida da matéria. Todos martirizados como viviam na fase de lapidação. Agora, todos dentro de outra fase, a fase racional, a fase de recuperação dos martirizados, a fase de lapidação da matéria. Hoje, todos iluminados pelo seu mundo de origem, o mundo racional, noite e dia. A fase do amor, a fase da paz, a fase da concórdia, a fase racional. Porque racional é o poder supremo, é a origem, e na origem está o poder supremo. O poder eterno, a vida eterna. Todos ligados ao poder supremo e, por isso, todos brilhando racionalmente. Está na hora de toda a humanidade tomar ciência de seu verdadeiro bem, de sua verdadeira salvação. E assim, o mundo em forma racional, em forma do bem eterno de toda a humanidade, e o ritmo da vida, o ritmo racional, é o ritmo da alegria das alegrias, acabando as tristezas, acabando o desequilíbrio de tudo, por todos estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e unidos aos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos. A vida mudando de uma maneira que não há comparação, todos mudando de uma maneira que não há comparação, de desequilibrados para equilibrados, equilibrados conscientemente. Então aí, a paz, a verdadeira paz restaurada na Terra universalmente, todos se harmonizando, tudo entrando em harmonia racional, por a vibração ser somente racional, acabando esse jogo no malabarismo da vida da matéria, que botava todos loucos, todos desequilibrados, o jogo do infortúnio, o jogo do sofrimento. Por mais que lutasse para não penar, sempre penando e cada vez mais. Um malabarismo jocoso e todos lutando com a vida de toda maneira. Lutando a vida inteira, sempre lutando, sempre sofrendo, sempre penando cada vez mais. Tudo isto terminou, porque está aí a fase racional, a fase de recuperação da humanidade. A vida da matéria era uma loucura. A loucura era tanta que a ambição, a ganância e a vaidade dominava a todos, e daí o inferno dos infernos pelo desassossego permanente. Ninguém tinha sossego. Todos viviam incomodados, todos viviam insatisfeitos, uma vida de arrependidos de serem como são e sem saber porquê.
por que eu sou assim? Ninguém sabia dizer, ninguém sabia responder. Por que vivemos nesse mundo para sofrer tanto? Ninguém sabia responder. Por que somos tão martirizados nessa vida? Ninguém sabia responder. E aí o desalento, o desânimo, vivendo mais desanimado da vida, desanimado de ser assim nesta permanente insegurança da vida e de tudo, por a vida não ter garantia, sendo a vida de uma forma que não passava de um espantalho, todos espantados de serem como são, sem saber porquê, nem ter quem os dissesse. O porquê que eu sou assim? Não havia quem respondesse. Então a vida fixou-se nesse espantalho, todos espantados de serem como são e não ter quem os dissesse por que assim são. Daí então as consciências desvairadas e o jogo infernal, porque viver sem saber por que vive é viver no inferno, porque perturba a insegurança, a falta de garantia em tudo, por estar exposto a todas as ruínas sem saber como se defender, sabendo que de uma delas será vítima, não sabendo quando nem como será, completamente um ser desarmado, sem garantia de espécie alguma, e daí nascendo a desconfiança de tudo, o medo de tudo, nascendo a dúvida de tudo, resumindo a vida desse jeito num espantalho. Espantado com tudo, assustado com tudo, assombrados com tudo, verdadeiros espantalhos. Aprenderam a falar, ensinaram e aprenderam o que puderam, mas o principal ninguém sabia, era saber. Por que nós existimos? Por que eu existo? Ninguém sabia dizer. Falavam muito, sabiam muito, mas o principal ninguém sabia. De onde eu vim? Para onde eu vou? Ninguém sabia responder. Sabiam muito, falavam muito, porque aprenderam a falar como o papagaio aprendeu a falar. Mas pergunte ao papagaio: papagaio, por que tu és um espantalho desse mundo? Vives espantado com tudo e assustado com tudo? O papagaio não sabe responder. Ô papagaio, por que tu és um ser de matéria? Quem foi que te originou assim? Quem foi que te fez assim? E por que te fez assim? Perguntava ao papagaio, e não havia papagaio que soubesse responder. E assim foi a vida dos espantalhos e dos papagaios. Sabiam muito, mas não sabiam o porquê da sua existência. O alfabeto artificial, por ser artificial, um alfabeto material. Por ser material, só podia dar nisso, sem solução de coisa alguma. Ficar igualmente ao irracional, que não sabe o porquê da sua existência, ficando o animal racional em condições idênticas ao irracional, que nunca soube o porquê que tem vida e o porquê que vive, e a causa e a origem de sua vida. E assim, numa papagaiada artificial. Não sabiam conhecer o verdadeiro natural, que é a origem. Somos naturais de racional, ninguém sabia porquê. Porque vinham com o alfabeto artificial longe da verdade, e por isso o natural de ser racional nunca souberam. Com esse alfabeto artificial nunca que poderiam saber o porquê da vida, o porquê da formação de tudo que existe, porque o alfabeto do ser racional é o alfabeto racional. Então, no alfabeto racional estão todos os esclarecimentos do porquê da existência de ser racional e de seres racionais. Então, o alfabeto artificial, o alfabeto material, a verdade nunca poderiam encontrar, por ser um alfabeto criminoso, e por ser um alfabeto criminoso é que todos sofrem. Arte? A arte é uma coisa criminosa, e por ser criminosa, todos sofrem as consequências das artes. As artes trouxeram o equilíbrio do mundo? As artes trouxeram a paz no mundo? As artes trouxeram o bem-estar no mundo? As artes só vêm produzindo todas as ruínas do mundo. As artes, a causa de todo o desequilíbrio do mundo, das guerras, das epidemias, de todas as ruínas, o alfabeto artificial. As artes nunca trouxeram a felicidade de ninguém. É um alfabeto criminoso, por vir multiplicando as ruínas de todos universalmente. O alfabeto verdadeiro dos seres de origem racional é o alfabeto racional, é o alfabeto de cultura racional. Neste alfabeto encontrará toda a solução definida, completa,
com base com lógica dos seres racionais, do ser racional. Então, a solução perfeita, consciente, pura e limpa do ser racional está no alfabeto racional, o alfabeto de cultura racional. Essa é a solução. O alfabeto verdadeiro do animal racional é o alfabeto racional e não o artificial. O alfabeto verdadeiro do aparelho racional é o alfabeto racional, o alfabeto de cultura de sua origem. Então, no alfabeto da verdadeira origem da humanidade estão todas as soluções e definição pura, limpa e perfeita para saírem aí deste rincão de amarguras, que vieram aí parar por abuso do livre-arbítrio, como até hoje imperam os abusos, como até hoje impera o abuso da livre expansão da vontade. Então, a solução de ser racional está no alfabeto racional, o alfabeto de cultura racional, e não no alfabeto artificial, que é o alfabeto dos primitivos que abandonaram o alfabeto certo de astrologia por achar que o alfabeto era limitado, porque tudo tem limite. Então, esses que não estavam satisfeitos com o alfabeto de astrologia inventaram o alfabeto artificial. Não são as novas gerações os culpados. Os culpados são os primitivos de eras muito longínquas, e foram encontrados os escombros por remanescentes de outras gerações. Então, o alfabeto verdadeiro dos seres de origem racional é o alfabeto racional, o alfabeto de cultura racional. Com o alfabeto de cultura racional, todos de volta ao mundo racional, todos subindo para o mundo de origem, e com o alfabeto artificial da matéria, todos descendo para classes inferiores, por imperar o progresso da degeneração, da poluição. O fim da espécie humana e passando para classes inferiores. Esse é o resultado do alfabeto artificial. Para baixo sempre, a regresso sempre. E o alfabeto de cultura racional, subindo todos para o mundo racional, o mundo da verdadeira origem de tudo. Então, o alfabeto de cultura racional, o alfabeto salvador do animal racional, o alfabeto salvador do aparelho racional. E o alfabeto artificial, o alfabeto de destruição da espécie humana. É um alfabeto material, seguindo o progresso da degeneração e da poluição, até o extermínio do ser humano. Então, o alfabeto artificial, o alfabeto do extermínio da humanidade. E aí, passando para classes inferiores. Foi o alfabeto que levou outras civilizações ao extermínio. É o alfabeto que sempre levou tudo para pior. E por ser um alfabeto inconsciente. É um alfabeto sem base, sem lógica, sem pé, sem cabeça, sem princípio e sem fim, por ser artificial. Articulado da matéria, desenvolvimento do mal, progresso do mal, progresso destruidor. E desta forma, todos tinham que ser sofredores, que a matéria é um mal e o mal por si mesmo se destrói. E o que vai se destruindo vai descendo, vai regredindo, e então o alfabeto artificial, progresso destruidor das civilizações. Então, está aí o alfabeto verdadeiro e o alfabeto impostor. O alfabeto impostor é o alfabeto da multiplicação da dor, das multiplicações das dores e do inferno na vida de todos. E o alfabeto salvador é o alfabeto racional, o alfabeto da verdadeira origem, que é racional. Se fala em alfabeto, mas não é um alfabeto, é cultura, porque é do mais alto nível por ser racional. Racional é razão suprema. Cultuar, salvar, endireitar, purificar, e assim chegando todos no seu verdadeiro mundo de origem, por meio da verdadeira cultura, do verdadeiro natural de todos, que o natural é racional. E por isso estavam aí nessa humilde categoria de animal racional. Então, hoje, uma cultura redentora em mãos, para voltarem todos ao seu consagrado mundo de origem, o mundo racional.